Meus irmãos em Cristo, a paz do Senhor mais uma vez. Graças a Deus que estamos na presença do Senhor, para nós juntos estar aprendendo mais uma vez a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, ela é fundamental para cada um de nós estarmos aprendendo a palavra do Senhor. Então, não existe outra coisa melhor do que nós estarmos nos ocupando, né? Na palavra do Senhor, na presença de Deus, do que os estudos da palavra, a oração, né? Aquilo que edifica a nossa vida. Então, os que edificam a nossa vida, nós devemos fazer uso dela, né? Principalmente a palavra de Deus, né? E a Bíblia diz que ela é viva e eficaz, né? Mais penetrante do que a espada aguda de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. E ele é apta para discernir os pensamentos e as nossas intenções, né? Hebreus capítulo 4, versículo 12. E como nós prometemos, né, no estudo da palavra de Deus, nós estamos estudando aquela lição de 2016, né? A lição escatológica é uma lição muito boa que nós estamos precisando estudar esse dia. Não é que também nós não esteja também estudando o nosso trimestre agora de 2020, que é o segundo trimestre, né? E nós vamos estar passando também aqui para os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que eu falo para os irmãos, se você quiser ter essas mensagens, esses ensinamentos que nós estamos passando aqui, você se inscreva no nosso canal e aí, novamente, quando nós estiver postando, o YouTube ele envia para você essa mensagem, tá bom? Então, vamos continuar aqui em nome do Senhor Jesus. Então, essa lição que nós vamos estar estudando hoje é essa aqui, ó. Tá vendo? A grande tribulação. Isso aí é muito importante e, na verdade, traz dúvidas para muita gente, para muitos crentes, né? Se a igreja passará pela grande tribulação, se a igreja não passará pela grande tribulação. Tem um pré-tribulacionista, tem um tribulacionista, né? E tem aqueles que pós-tribulacionista, né? Então nós somos pré, né? Nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação. Então, com referência a alguns versículos bíblicos que nos dá uma certeza disso, né? Então, vamos lá. A grande tribulação, é a lição de número 8, de 2016, né? Aí você fala assim, mas por que esse irmão Severino voltar ao passado? Né? A palavra de Deus, ela nunca é velha. A palavra de Deus, ela é a mesma no passado, no presente e no futuro. Principalmente, agora que é uma lição escatológica, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, ela é boa para nós estarmos meditando nessa lição, né? Nos orientando, porque Jesus, ele está às portas para vir buscar a sua igreja. Um povo santo, a Bíblia diz, um povo santo, um povo zeloso e um povo de boa obra, certo? Vamos lá. A grande tribulação. O texto ora diz assim, como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora de tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentares os que habitam sobre a terra. Os que habitam na terra. Apocalipse capítulo 3, versículo 10, né? Então, a verdade prática diz assim, depois que os crentes em Jesus Cristo tiverem sido arrebatados, a grande tribulação começará aqui na terra. Olha só, depois do arrebatamento da igreja, os crentes serão arrebatados, salvos em Cristo, aí começará a grande tribulação, considerando que o início da grande tribulação é conhecido como tribulação, né? Mas que tem agora o começo da falsa paz, né? Onde o anticristo começará agora a mostrar suas unhazinhas, né? Querendo solucionar, dar solução para todos os tipos de problemas. Emprego para quem está desempregado,
carro para quem não tem carro, casa para quem não tem casa, né? E assim sucessivamente. Então aí ele fará uma aliança com o mundo e com Israel. E depois de 3 anos e meio, né, ele quebrará a sua aliança. A Bíblia diz que ele se sentará no trono de Davi, né, em Jerusalém, querendo ser adorado como Deus. Né? Aí os judeus vão perceber e eles proferar palavras de blasfêmia. Aí os judeus sabem que Cristo, o Messias, não blasfema contra Deus. Aí vão perceber que ele não é o Messias prometido, né? Aí vão agora para o Monte das Oliveiras, clamar a Deus, pedindo a Deus perdão e misericórdia por ter crucificado o Messias. E pede para Deus mandar o Messias para lhe salvar. É a onda considerada aquela vinda que a Bíblia diz que todos os olhos o verão, Apocalipse capítulo 19, versículo 11, né? Onde a Bíblia diz que todos os olhos o verão, porque Jesus vai vir junto com a igreja e todo o exército celestiais, ou seja, os seus anjos aí está também ali junto, né? Nos dando uma grande proteção em nome do Senhor Jesus Cristo. Aí vamos lá. A leitura bíblica em graça, ela se encontra no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 21 e 22. Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 e o versículo 4, que diz assim: porque haverá então grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo e até agora, nem tampouco haverá jamais. Né? E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Né? E um dos anciões me falou, dizendo: estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe: Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram de grande tribulação, lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Né? Aí está a visão de João quando viu aqueles mártires ali no céu, né? No trono de Deus, debaixo do trono de Deus, e que a Bíblia diz que ele clamava por justiça. E a Bíblia diz que era uma multidão que ninguém podia contar, de toda a tribo, povos, línguas e nações. Alguns estudiosos, alguns intérpretes, estudiosos da Bíblia, eles dizem que esses aí são os salvos de todos os tempos, né? Mas não houve grande tribulação até hoje. Então, para os nossos irmãos sábios, né, também, ele interpreta essa passagem bíblica do Apocalipse, capítulo 6, no versículo 10, quando fala, o capítulo 7, versículo 13 e 14, quando fala que esses são os que foram salvos na grande tribulação. Você pode ver que a Bíblia diz que eles pediram a Deus justiça, né, que julgasse o sangue daqueles que habitam sobre a terra. E a Bíblia diz que Deus deu-lhe uma veste brancas e pediu que ele esperasse até que alguns dos seus irmãos também iam ser mortos, né, por amor à palavra de Deus. Então, na nossa introdução, que está aqui, vamos ler a nossa introdução, que diz assim: ó, nessa lição, esta lição é uma advertência para todos aqueles que não querem ficar na terra, quando a igreja do Senhor for arrebatada. Veremos que depois do arrebatamento se dará a grande tribulação, o pior período da história da humanidade. Né? Dos 22 capítulos do Apocalipse e o 13 são dedicados a este acontecimento, mais do que sabemos todos os detalhes deste período tenebroso. O cristão deve orar e vigiar, São Mateus 26, 41, para não fazer parte dos que não subiram com a igreja no arrebatamento. Né? Então, você pode ver que a igreja ela não vai passar pela grande tribulação. Por exemplo, eu já citei esse versículo em alguns vídeos, e vou citar novamente, que é Isaías capítulo 26, o versículo 20 e o versículo 21,
onde Deus diz assim: vem, povo meu, abre a tua porta do teu quarto, do teu aposento, fecha a tua porta, até que eu derrame a minha ira. Ou seja, Deus irá guardar, irá proteger, guardar o seu povo da grande ira, né? Da grande tribulação. Ou seja, a igreja não vai estar mais na terra. Os salvos não vão estar mais na terra quando Deus estiver derramando a sua ira. Por exemplo, os Salmos, quando fala, vinde contemprais a obra do Senhor, 46, que desolação tem feito na terra, e ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo, né? Alguns intérpretes da Bíblia Sagrada, eles dão uma referência que ali os salvos vai estar na santa cidade, na Nova Jerusalém. E quando Jesus estiver derramando a sua ira sobre a face da terra, a igreja irá receber um chamado. Quando o salmo diz assim, vinde contemprais, segundo diz que esse grito, esse chamado, será para a igreja, para os salvos que já está nas bordas do Cordeiro, que já está lá na Nova Jerusalém, perdão, na Nova Jerusalém. E quando houver esse chamado, vinde contemplar, segundo diz que a igreja irá sair dos portões, pelos portões celestiais, vai descer sobre a terra para contemplar as obras e testemunhar o que Jesus vai fazer sobre a terra. Porque Jesus não vai mandar o seu exército para destruir, né? Para destruir. Vai usar os anjos para soltar a sua salva, as taças, né? E o próprio Jesus, ele irá usar a sua espada desembainhada também para destruir, para matar. Por exemplo, lá em Isaías, capítulo 63, né? A Bíblia diz assim, quem é este que vem de Edom, de Bozar, com suas vestes salpicadas de sangue, né? E a Bíblia diz assim, que uma voz falou assim, por que perguntas o meu nome? Não sabe que eu sou aquele que marcha em justiça e sou poderoso para salvar? Aí ele diz, eu sozinho pisei o lagar e mais ninguém comigo, né? Ele quer dizer, eu sou o juiz que vou julgar sozinho. E eu tenho poder para matar, para destruir, né? Então, Jesus, quando ele se apresenta ali, com as vestes salpicadas de sangue, como se tivesse vindo de uma guerra, de uma batalha, é um símbolo da grande tribulação. A Bíblia diz que na grande tribulação, se não for de memória, acho que é o capítulo 16 do livro do Apocalipse, que diz que o sangue dará no freio do cavalo, ou seja, na queixada do cavalo, né? Será o sangue será derramado sobre a terra dos ímpios, né? Que não serviram a Deus, que rejeitaram a palavra do Senhor. Então, Deus, Jesus, irá destruir, porque ele tem o poder para julgar. Ele é o juiz, né? Então, por isso que a Bíblia diz que ele sozinho pisou o lagar, e mais ninguém do povo com ele. Então, Jesus, ele tem o poder de fazer o que nós não podemos fazer. Então, a igreja irá contemplar as obras e a testemunhar as obras que Jesus vai fazer sobre a terra. Por isso que a Bíblia diz, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. E a Bíblia diz, ele disse, e aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, e o Deus de Jacó, ele é o nosso refúgio. Então, aquele Salmos 46 é uma referência também ao período da grande tribulação, onde Cristo também irá julgar ali as nações, não como juízo final, mas ali por ter oprimido o povo salvo, porque você lembra que os servos de Deus foram mortos, né, por amor à palavra de Deus, e a Bíblia diz que os homens terão sede e Deus dará sangue para eles beberem, porque eles derramaram o sangue dos salvos, dos fiéis, dos que serviam ao Senhor, né? Então vamos lá, primeiro ponto, a grande tribulação. O que é a grande tribulação? Uma boa pergunta, né? Segundo o dicionário de profecia bíblica, a grande tribulação é um período de aflição e angústia incomuns, olha, para incomuns, que terá início após o arrebatamento da igreja.
Deus, o justo juiz, estará enviando sobre o mundo o seu juízo, né? Isaías 13:11. Este período de aflição e angústia terá a duração de 7 anos. Daniel capítulo 7, versículo 20, capítulo 9, versículo 27, né? Então, essa aflição, ela terá um período de 7 anos, tendo o período também de uma falsa paz, que será após o arrebatamento da igreja, né? Então, esse será um período de 7 anos. Nesses 7 anos, né, o Jesus vai vir, no final dos 7 anos, Jesus vai vir implantar o seu reino milenial sobre a terra. Vamos lá. É, a semana de Daniel também, né? Ela ocorrerá entre o arrebatamento da igreja e a vinda de Jesus em glória, segunda fase, para reinar. Só os santos escaparão deste período tenebroso. Os avisos do juízo de Deus são prova de seu amor, visando livrar da destruição aqueles que aceitam a Jesus e obedecem a sua palavra. Será uma aflição como nunca houve na terra, né? Então, esse período de grande tribulação, ele nunca aconteceu na face da terra. Então, vai acontecer, né, após o arrebatamento da igreja. Porque depois que o arrebatamento da igreja acontecer, o que é que vai acontecer? No início, vai ter o desespero. Desespero de quem? O desespero dos pais que perderam seus filhos recém-nascidos, daqueles que tinham seus parentes servos de Deus, né, que sumiu, que desapareceu. Nos hospitais, as crianças não irá ficar nenhuma. Deus irá arrebatar as crianças e todos aqueles que servem ao Senhor. Por exemplo, dentro do ônibus, está ali a multidão de gente dentro do ônibus. Pelo menos ali algumas pessoas servem a Deus, serão arrebatadas. Desaparecerá, né? No momento de um instante, desaparecerá. Então, os carros que estão, os fiéis, servos de Deus dirigindo, né, será desgovernados. Eles vão desaparecerem, subir o arrebatamento da igreja e vão se chocar um com os outros. E então o trânsito no mundo vai acontecer de uma forma que nunca houve um trânsito tão grande, né, no mundo, não somente no Brasil, mas também em todo o mundo, né? Por exemplo, tem países que os homens já estão suspeitos do arrebatamento da igreja. E agora não coloca mais só um piloto cristão para dirigir, 2 pilotos cristãos. Coloca um cristão, um servo de Deus, e outros que não servem a Deus, já suspeito do arrebatamento da igreja, que é uma profecia bíblica. Por exemplo, se tiver 2 cristãos pilotando o avião, vai desaparecer aqueles 2 cristãos, e o avião provavelmente ele vai cair, né? Vão cair e muita da gente serão mortas ali através da tragédia daquele avião. Então, isso vai acontecer na face da terra. O desespero vai ser total, né? O pai procurando o filho procurando o pai, marido procurando a mulher, mulher procurando o marido, né? Aqueles que não servem a Deus, aqueles que não servem. Então, será esse grande desespero na face da terra. Aí sim, aí vai ser o momento em que o anticristo vai querer agora mostrar as suas unhas. O anticristo agora vai aparecer. Por exemplo, hoje já se tem reunião que nós não sabemos, mas ocultamente os grandes países na ONU, né, diz que de 7 a 10 países, nações, maior do mundo, se reúnem ocultamente, conhecido como uma religião oculta, né? Então, eles se reúnem em lugar oculto, sem ninguém saber, para se organizar a respeito, né, dessa grande organização mundial que é de um governo só no mundo. Então, quando isso começar a acontecer, os crentes vão deixar a sua riqueza, vão deixar os seus bens, os seus carros, suas casas, vai ficar aí, vai ter casa e vai ter carro para todo mundo. Aí o inimigo, o anticristo, vai se aproveitar disso, né? E agora vai dar casa para muita gente, dar carro para muita gente, e todo mundo vai dizer assim, realmente, o Cristo é esse aqui. Então, isso foi o extraterrestre que apareceu e levou os crentes lá para os planetas, levou as pessoas lá para os planetas, e não sei o que, aquela coisa toda, né? Então, eles vão acreditar em extraterrestre e outras coisas mais.
Então, nós acreditamos no arrebatamento da igreja, que é o próprio Jesus que irá vir buscar o seu povo. A Bíblia diz que é um povo santo, um povo zeloso e um povo de boa obra, tá bom? Então, nós acreditamos na palavra do Senhor que está escrita. Não adianta Nostradamus, não adianta alguns falsos profetas aparecer aí dizendo que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, porque tudo que vai acontecer, irmão, já está na palavra de Deus, já está escrito. Não adianta o profeta chegar na minha casa, mandar recadinho, falando que vai acontecer isso. Não adianta, porque eu acredito na palavra de Deus. Está escrito o que vai acontecer e o que está acontecendo, tá bom? Então é isso que nós precisamos ter cuidado. É confiar mais na palavra de Deus e não estar dando ouvido, como a Bíblia diz, a doutrinas de demônio, né? Vamos lá. A, a igreja passará pela grande tribulação? Claro que não, né? João capítulo, aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. João, no Apocalipse, registra o livramento da igreja de Filadélfia, um exemplo de igreja que será arrebatada como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre toda a terra, todo mundo, para tentar os que habitam sobre a terra. Então, aqui está o livramento que Deus irá dar para a igreja. A igreja não passará pela grande tribulação. Por que, irmão, a igreja não passará pela grande tribulação? Porque a igreja já é perseguida. A igreja já sofre perseguição. Os salvos já sofrem por guardar a palavra da paciência de Deus, né? Então, nós já somos perseguidos. Já somos pessoas que somos desprezadas e rejeitadas por ser cristão, por ser servo de Deus. Então, Jesus vai usar de misericórdia e vai nos arrebatar antes da grande tribulação, né? Apesar que tem alguns que acreditam nesse período aí que vai passar e ele passará, mas nós não passaremos pela grande tribulação. Para tentar os que habitam sobre a terra, né? Esta promessa é para todas as igrejas do Senhor Jesus, todos, né? Então essa promessa é para nós, para todos, né? Que servam ao Senhor, que será livre da grande tribulação. Então, enquanto o mundo está aqui na grande tribulação, a igreja passará pelo tribunal de Cristo e pelas bodas do Cordeiro, que será o período de 7 anos que a igreja vai estar lá recebendo, né, a coroa, né, o seu galardão, ou seja, a coroa da vida, todos os salvos receberão. Mas o galardão, aqueles que se esforçaram para fazer a obra do Senhor de coração, de corpo, alma e espírito, voluntariamente. Segundo ponto diz assim, vamos ver? A manifestação da Trindade satânica na grande tribulação. Então, a Trindade satânica, ela vai estar se manifestando na grande tribulação. Então, aqui nós iremos aprender quem é a Trindade satânica. A manifestação do anticristo, esse é um. O anticristo será aquele que se colocará no lugar de Cristo. Ele e a besta que João viu subir do mar, ou dos povos. Apocalipse capítulo 13, versículo 1, Lucas 21, 25. O espírito dele já está no mundo, né? Então a Bíblia diz que o espírito do anticristo já habita no mundo, fazendo as suas artimanhas para que a igreja, para que os homens se desviem do caminho da verdade, né? E faça a vontade do diabo. Com certeza será um líder político e fará grandes coisas. Daniel capítulo 7, versículo 8. É o versículo 20 e o 21. O anticristo tem um sinal, um nome e o número. Apocalipse capítulo 13, versículo 17. Seu número é 666. Apocalipse capítulo 13, versículo 18. Quem não tiver essa marca será morto. Apocalipse capítulo 13, versículo 15. E não poderá comprar ou vender por
qualquer coisa durante o seu reinado. Apocalipse capítulo 3, versículos 16 e 17. Então, por que Jesus alertou o povo? Né? Porque o povo judeu, eles rejeitaram a Cristo. Eles vão passar pela grande tribulação. Eles vão passar pela grande tribulação por ter rejeitado Jesus. Né? Então, esse período aqui, né, será um período de grande perseguição contra a igreja do Senhor. Apocalipse capítulo 11, se não for da memória, né, ou é o capítulo 12, que fala da mulher e o dragão. Né? A Bíblia diz que a mulher sentia dor de parto, né, estava para dar à luz. E a Bíblia diz que ela deu à luz. E quando ela deu à luz, um dragão perseguiu seu filho para tirar a sua filha. Né? E a Bíblia diz que aquela mulher fugia e o dragão perseguia aquela mulher. E a Bíblia diz que o seu filho foi tomado para Deus. Né? E a Bíblia diz que aquela mulher fugiu e o dragão lançou o rio para tragar aquela mulher. E aquela mulher fugiu para o deserto. E lá Deus escondeu aquela mulher do dragão. Então a mulher aqui é o símbolo de Israel. O filho é o símbolo de Jesus, né, que Deus tomou para si. O dragão é o símbolo de Satanás. Né? E a mulher fugiu para o deserto. O deserto, ele será um período de refúgio na grande tribulação para Israel. Deus irá esconder Israel lá no deserto, livrando ele do anticristo, livrando o povo judeu do anticristo. Por isso que a Bíblia diz que a mulher fugiu para o deserto, porque a mulher é o símbolo do povo judeu. Então fugiu para o deserto e lá no deserto Deus lhe deu proteção, Deus lhe deu livramento, né? Ficou escondida lá no deserto. Então no deserto, na grande tribulação, você sabe que no Antigo Testamento o deserto sempre foi um lugar de sofrimento, um lugar onde o povo sentia sede, né? Sentia calor, sentia frio, né? Mas na grande tribulação o deserto será um lugar de refúgio, né? De proteção para o povo judeu. Então, por isso que tem aquela referência da mulher e o dragão. Vamos lá. Um governo único. Então, como os irmãos sabem que o número 666 é o número de um homem é o número 6. E o número 66 é o número do anticristo. O anticristo, ele vai implantar este número sobre a testa ou a mão direita de todos aqueles que rejeitarem, né? Que rejeitarem Jesus. Rejeitou a Jesus Cristo, participarão, né, do selo da besta, que é o selo do anticristo. Então, quem receber este selo não vai poder, quem receber esse selo já é determinado que não haverá mais salvação para essas pessoas. Então, quem não receber vai ser perseguido, morto, martirizado, jogado, apedrejado, vai ser perseguido até a morte. Então, não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder negociar, porque não tem o selo da besta, nem na mão e nem na testa. Então, o povo vai fugir para o deserto, e lá no deserto Deus vai ter os seus meios para sustentar o seu povo. Louvado seja o nome de Jesus, porque Deus, ele sempre teve uma porta de escape para aqueles que lhe servem, né? Na perseguição, nas aflições, nas angústias, Deus sempre teve um meio. Deus, ele não quer tirar a angústia, ele não quer tirar o problema da vida do cristão. Ele quer dar solução para os cristãos conseguir resolver. Porque se eu for ter, eu tenho um problema na minha vida, né? Eu tenho um problema na minha vida, então qual é melhor? É Deus tirar aquele problema ou Deus me dar condições para resolver, para suportar e para vencer? Se Deus me der condições para vencer, eu vou alcançar uma grande vitória, vou ter experiência e vou poder mais tarde contar as experiências que passei nas minhas aflições. Então Deus não quer tirar, Deus, ele quer te dar experiência, viu? Então, as aflições que você hoje passa, a luta que você hoje passa, as perseguições, né? Então, Deus, ele te dá situação, ele dá condições
de você suportar e sabedoria para você conseguir vencer as aflições que estão na sua vida e mais tarde você vai ter uma grande experiência, né? Uma grande experiência na palavra de Deus para passar o exemplo para outros que estiver passando esse sofrimento, essas aflições também, tá bom? Então, fica firme nos caminhos do Senhor, porque Deus ele tem solução para você, tá bom? Fica tranquilo. Vamos lá. Um governo único. A tentativa de um governo único pode ser vista na criação da Comunidade Europeia, que conta hoje em cerca de 28 estados membros, os 10 chifres da besta do Apocalipse, né? Onde fala do Apocalipse, né? O chifre, que é o símbolo de governo, né? Que vão ter se reunir também com o anticristo. Indica que haverá uma conglomerados de nações que aceitarão a liderança do anticristo. Será a ponta pequena que Daniel viu que dominará. Então, ou seja, dominará os povos com muita eloquência. Daniel capítulo 7, versículo 8. E fará guerra aos santos. Quando o anticristo ele começar a reinar, muitas nações vão se unir a ele, principalmente as nações mais poderosas, como a Rússia, né? A China, né? Os países poderosos, eles vão se reunir com o anticristo, né? Aí vai ser um período em que também ele vai fazer uma aliança com Israel. E o anticristo fazendo a aliança com Israel, essa aliança, o anticristo vai construir o templo em Jerusalém, onde hoje é a mesquita. Então, o anticristo vai construir o templo como aliança para Israel, né? Aí Israel vai dizer assim, rapaz, isso aqui, esse é o Messias, não sei o quê, e começa aquela coisa toda, e começa, né? E depois de 3 anos e meio de falsa paz, ele vai quebrar o acordo com Israel, né? Vai quebrar o acordo. Vamos lá. O falso profeta. Ele, juntamente com o diabo e o anticristo, vão formar o chamado Trindade Satânica, que domina o mundo após o arrebatamento da igreja do Senhor Jesus. O governo do anticristo prevalecerá por 3 anos e meio, né? Daniel capítulo 7, versículo 25 a 28. Pois virá a vitória final de Cristo sobre todos os reinos, poderes humanos e malignos, né? Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Então ali, quando ele estiver reinando, estiver mostrando as suas unhazinhas, né, o anticristo, aí no final Jesus vai vir para mostrar a eles quem é o rei e quem é que manda, né? Então o poder e o domínio, irmãos, ele está debaixo das mãos potentes de Deus, né? Não é o diabo ele não faz do mundo o que ele quer fazer. Então o mundo está sofrendo hoje o que merece, né? O mundo está passando o que merece passar. Então Deus permite que as coisas aconteçam por causa do pecado do mundo, né? A Bíblia diz assim, de que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Nós não estamos julgando, falando assim, porque Deus não sei o que, tal. Não, irmão, Deus é justo, Deus é fiel. Então nós que não somos justos, que não somos fiéis a Ele, né? Então merecemos o castigo, merecemos ser repreendidos. Certa adolescente fez um comentário na internet esse tempo, e ela falava assim, irmão, realmente, ela um comentário até legal, depois falou assim, irmão, Deus, as pessoas ficam dizendo que Deus que castigando, que Deus castiga, que Deus não sei o que, Deus não castiga ninguém, irmão, e porque não sei o que. Como, irmão? Eu vou falar uma coisa, que Deus não castiga ninguém, isso está escrito na palavra de Deus, né? Apocalipse capítulo 3, versículo 19, diz assim, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, né? Então, Deus, ele tem o poder de castigar, ele é Deus. Então, os filhos rebeldes merecem ser castigados,
né? Merecem. Até os salvos, irmãos, padecem. Até os santos, os fiéis a Deus, padecem perseguições, padecem aflições, sofrimento. E os outros? Paulo disse assim: se o juízo de Deus começa logo pela casa do Senhor, logo pelos salvos, onde vai parar o justo, o ímpio e o pecador? Né? Então, se o juízo de Deus começa logo por nós, imagine aqueles que não servem a Deus. Por isso que Paulo disse: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Né? Então, essa salvação é grande, irmão. Então, devemos atentar para esta tão grande salvação. Se você chegou um período que você não foi fiel a Deus, seja agora, né? Que você foi falho demais diante dos caminhos do Senhor, diante de Deus. Peça perdão para Deus agora. Peça misericórdia para Deus agora. E Deus, com certeza, Ele vai te perdoar. Com certeza, Ele vai te dar graça, vai te dar força. E você vai ser um crente mais fiel, um crente tão fiel como você nunca foi. Né? Então, Deus, Ele está pronto, de braços abertos. No momento que nós viemos pedir a Deus perdão e misericórdia e força para lhe servir com fidelidade. Né? Então, Deus está de braços abertos. Glória seja dada ao seu santo nome. Vamos ao terceiro e último ponto. Né? Se você está gostando dessa escola bíblica dominical, você pode fazer o seu comentário, tá bom? Então, aqui nós estamos para aprender um com os outros. Eu tenho bastante lição aqui e nós vamos estar pesquisando as lições antigas que nós já passaram e vamos estar postando aqui no nosso canal para edificação da Igreja do Senhor, tá bom? O juízo de Deus sobre o mundo, Apocalipse capítulo 6, versículo 1 ao 17, 8, 1 ao 14. O livro selado e sua abertura, irmão. Aqui, esse livro, ele será aberto na grande tribulação, tá bom? Ou seja, não será aberto na grande tribulação, ele já foi aberto, só que é o símbolo, né, do que vai acontecer na grande tribulação. João viu um livro escrito por dentro e por fora, com 7 selos. Ninguém podia abrir tal livro. Jesus é o único digno de abri-lo e desatar os seus 7 selos. João contemplou o livro onde estão registrados o juízo de Deus que virá sobre a humanidade. Com a abertura do primeiro selo, se dará os primeiros dos 3 julgamentos. Quando o primeiro selo é aberto, surgiu um cavalo branco com um cavaleiro. Né? Apocalipse 6, 1, 2. Os cavalos representam o julgamento de Deus contra o pecado dos homens. A Bíblia não afirma que o cavaleiro montado no cavalo branco é Jesus Cristo, mas o anticristo que virá seduzir as nações. Então, o primeiro cavalo, o primeiro selo, quando foi aberto, apareceu um cavalo branco e um assentado sobre o cavalo. Tem aqueles que dizem que esse cavaleiro é Jesus, mas não é, né? É o falso Cristo, é o símbolo da falsa paz que vai dar início após o arrebatamento da igreja, né? É o símbolo do anticristo e da falsa paz. O segundo selo. Ao abrir o segundo selo, João vê que outro cavalo saiu, né? Desta vez ele era vermelho. Este cavalo vermelho representa a guerra, o sangue que será derramado na terra. Haverá uma terrível guerra mundial. O inimigo atacará Jerusalém, profanará o templo. Daniel capítulo 8, versículo 13. E os judeus são aconselhados a fugir para as montanhas. Mateus 24 e 16. Né? Então, é onde vai acontecer o período que os judeus vão dizer: isso aqui não é o Messias. Esse cavalo branco, esse cavaleiro, não é o Messias. Né? Então, eles vão ir para fora de Jerusalém, da cidade. Vão deixar a cidade de Jerusalém. Então, será um período que a cidade será saqueada, será queimada, será destruída. Jerusalém será pisada. Né? Neste período, o anticristo irá destruir aquilo que ele construiu,
que era o templo de adoração, ele vai destruir, né? O terceiro selo. Como resultado da guerra, haverá uma terrível fome figurada pelo cavalo preto. Apocalipse 6 e 5. E quem não tiver o selo da besta não poderá comprar nem vender. Né? Apocalipse 13, 17 e 18. Haverá uma escassez nunca vista. Né? Então, ninguém, quem não tiver o selo do anticristo, né, o número da besta na testa, na mão direita, a vez que ele não vai poder comprar e não vai poder vender. E, então, vai comer o quê? Né? Então, com certeza, o único caminho é fugir para o deserto. Lá também não temos o que comer. Mas Deus tem os seus meios. Né? A Bíblia diz que Elias estava ali no deserto, na cova, né? E a Bíblia diz que Deus mandava pão e mandava carne para Elias. Né? Então, assim como Deus sustentou Elias no deserto, ele é poderoso para sustentar também o seu povo, que não vai querer receber o selo da besta. Tá bom? O, quinto, o quarto e quinto selo. Na abertura do quarto selo aparecerá um cavalo amarelo, simbolizando a morte, que acontecerá em decorrência dos flagelos anteriores. Né? Apocalipse 6, 7 e 8. No quinto selo, João deixa de ver animais e tem a visão dos mártires que foram mortos na grande tribulação, por sua fé em Cristo, por seu testemunho e amor à palavra de Deus. Estes são salvos em número em meio à grande tribulação. Eles clamam por vingança contra os que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 6, versículo 10. Você veja, né? Então vai aparecer os que foram mortos na grande tribulação. Então eles vão pedir a Deus vingança, que Deus vingue, que diz assim: até quando o justo e o verdadeiro dominador não julgará o sangue daqueles que habitam sobre a terra? E ele diz que Deus lhe dará umas vestes brancas e pede para ele esperar até que o número dos seus irmãos seja completado na grande tribulação, ou seja, aqueles que ainda não vão ser mortos na grande tribulação. O sexto selo e sétimo selo. Vê-se um grande tremor de terra, eclipse total. Do sol e lua fica vermelho, estrelas caem, meteoritos. O espaço sideral se mudam, os montes e ilhas são arrastados. Os governantes da terra, os poderosos, os povos, se escondem, clamando que os montes caiam sobre eles, por causa da ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 17. Não se sabe quantos morreram neste evento. Quando o sétimo selo for aberto, o mundo já estará na segunda metade da grande tribulação, e 7 anjos tocarão 7 trombetas. São mais 7 acontecimentos terríveis que cairão sobre a terra, tipificados nas 7 trombetas. Né? Então, acontecimento terrível irão acontecer nessa segunda etapa da grande tribulação. Né? Vamos lá. As 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. 7 anjos tocam 7 trombetas e vários acontecimentos catastróficos têm início. Glória a Deus. Né? Tem início, a vegetação é queimada, os mares são atingidos pela mortandade dos peixes, rios e fontes de águas são prejudicados. Né? O espaço sideral é abalado, demônios e anjos terríveis são soltos e atormentar os moradores da terra. A terça parte dos homens morre pelas
catástrofes enviada por Deus como juízo sobre o mundo pecaminoso que blasfema contra o Criador, né? Então, o juízo de Deus, ele vai ser sem misericórdia, tá bom? Então, o mundo, ele precisa conhecer quem é Deus. Então, Deus é o Todo-Poderoso que faz o que o mundo não pode fazer, o que os homens não podem fazer. Ele é que tem o poder de salvar e também tem o poder, né, de condenar. A Bíblia diz assim, Jesus disse assim, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, eu faço descer a sepultura e faço também a tornar a subir dela. O poder está nas mãos do Todo-Poderoso, né? As 7 taças da ira de Deus, Apocalipse capítulo 15, versículo 16, representa as últimas pragas ou os últimos juízos de Deus sobre a humanidade ímpia. 7 anjos são encarregados de derramar este juízo terrível sobre os homens que rejeitaram a Cristo. No capítulo 16 de Apocalipse, são descritos os eventos das 7 taças, né? Então aqui está os acontecimentos que irá acontecer na grande tribulação, né? Ou seja, após a metade da grande tribulação, né? Então, período de falsa paz, 3 anos e meio, 3 anos e meio, a perseguição, no final da perseguição, Jesus vai vir para, né, estar derramando, abrir os 7 selos, e aí a ira de Deus vai ser derramada sobre os homens na grande tribulação.